Olá, eu sou a Ana Rê e hoje gravando o primeiro episódio do podcast Vozes Omni, um podcast da comunidade Omni, onde as integrantes serão as protagonistas. A comunidade Omni é um grupo de mulheres empreendedoras onde a gente se reúne para falar de estratégias de marketing e falar também das dores e as delícias do empreender. E hoje eu estou com uma convidada super especial, que é integrante da comunidade, é empreendedora, que é a Cibele Marchese. Cibele, obrigada por ter vindo. Estou super feliz por gravar o primeiro com você, né? E eu queria que você começasse se apresentando, contando pra gente o que é o seu empreender, o que você faz. Bom, primeiro, obrigado por estar aqui, né? O seu convite é uma honra, participar da comunidade é incrível, é uma experiência maravilhosa. Eu sou a Cibele Marchese, sou especialista em atendimento ao cliente, faço mentorias para a liderança, faço encontros para a gente fazer grupo de estudos do Enneagrama. É uma ferramenta de 9 personalidades, onde eu estudo comportamentos de liderança, comportamentos aí no atendimento ao cliente, e faço consultorias em atendimento ao cliente nas empresas, nas indústrias e no varejo também. Legal. E conta pra gente como que você começou a empreender. Você veio do CLT ou você sempre empreendeu? Como que foi a sua trajetória? Eu vim do CLT, então trabalhei há 22 anos na área do varejo, em atendimento ao cliente, sempre na área de gestão. Iniciei com vendas, depois fui para a gestão de vendas, então sempre trabalhei nessa área, sempre vim do CLT. E aí como você resolveu empreender? Qual foi a virada? A virada foi que eu engravidei em 2022, nem esperava, né, aos 46, ser mãe novamente, foi uma surpresa. Eu perdi a bebê. E quando na volta do retorno, foi um retorno um tanto quanto trágico. Aí as pessoas só falam assim, Cibele, agora que já passou, vamos começar a trabalhar e ver resultado. Foi assim que eu fui recebida no meu retorno pós o meu aborto. E aí a chave já tinha virado para fazer o treinamento, que eu tenho toda vez que alguém entrava na empresa e eu era gerente, toda vez alguém falava, Cibele, você precisa treinar as pessoas, porque eu já tenho esse know-how que eu vim de São Paulo. E aí todo mundo pedia para eu fazer o treinamento. Eu falei, por que não fazer esse do meu negócio? E não ouvir mais, ensinar, né, mostrar para essas pessoas que comportamento impacta muito, tanto na liderança quanto no colaborador, porque ser recebida daquela forma num momento tão delicado. Sim. Eu falei, então essa foi a virada. E aí isso foi em agosto, em dezembro eu pedi demissão, em fevereiro eu comecei no empreender. E esse pedido de demissão, como foi para sua família receber? Porque a gente romantiza muito o empreendedorismo, né? Então as pessoas falam, agora eu vou ter o meu tempo, o meu dinheiro. E nem sempre a família recebe isso muito bem, né? Como é que foi? Para mim foi chocante, porque meus pais são mais velhos. Meu pai, acho que foi o que mais se chocou, porque é uma pessoa que vem de CLT há muitos anos, então existe essa cultura, né? De que trabalhar no CLT e se aposentar no CLT é o que vai ter dinheiro para pagar as contas, mas não que a gente encontre um propósito de vida, né? Então é uma geração que não tem essa preocupação de propósito de vida, né? A minha mãe inicialmente ficou chocada, mas depois agora já acha que eu não tenho nunca mais que voltar para o CLT, porque diz que eu era muito mais estressada e menos feliz. E meu marido balança de vez em quando para apoiar ou não apoia. Na hora que as contas chegam. Aí ele não apoia, mas a hora que ele vê que tá rodando, ele fica feliz e aí ele me apoia mais. Meu filho acha tudo maravilhoso, porque já é da geração, tem 14 anos, então achou maravilhoso. Ele acha tudo lindo, porque já acha que é isso realmente tem que fazer. Outro dia ele falou para mim, mãe, você tem que fazer o que te faz feliz. Então, isso... Olha, isso até foi legal você falar disso, que muito se fala de propósito hoje em dia, né? Até virou meio que moda, trabalhar com propósito, empreender com propósito. E como que você vê, qual é o seu propósito no empreender, dando treinamento de atendimento ao cliente? Olha, Narê, para mim eu não entendi o que é essa palavra propósito por muitos anos, porque como a gente fica no CLT, a gente fica dentro do aquário, né? E quando a gente sai para nadar em mar aberto aí no empreender, a gente começa a entender qual é o meu propósito. Qual é a minha busca? O que eu quero levar para as pessoas? Então, o meu propósito é que as pessoas dentro das empresas possam ter relacionamentos mais saudáveis, uma comunicação mais acolhedora, e que a gente não possa sofrer
dentro da empresa para estar ali, que as pessoas não precisam estar ali de uma forma sofrida. Ela pode ter um propósito, por exemplo, uma vida pessoal, ou um propósito profissional, não só dentro das empresas, mas algo que a faça crescer os olhos, né? Que os olhos dela aí brilhem. Então, o propósito para mim é entregar para as pessoas que elas não precisam sofrer no CLT, que a gente pode ter mudança de comportamento da liderança, dos colaboradores, isso faz com que as pessoas ficam mais felizes trabalhando. Com certeza. E falando em treinamento, né, de atendimento ao cliente, você vê o atendimento ao cliente como uma ferramenta de marketing, como uma estratégia de marketing? Com certeza. Então, existe hoje o endomarketing, né, que eu falo, que muitas empresas também não se preocupam, que é fazer esse marketing ali dentro mesmo com os colaboradores. Por exemplo, às vezes eu vou numa empresa e elas me perguntam, Sibeli, a gente não tem uniforme. Ou eu pergunto, e o uniforme? Tem o site de vocês? Eu tenho um contato, o logo da empresa? Às vezes a pessoa coloca só uma camisa, não tem um contato, não tem nada. Ele sai para almoçar, ele sai para levar a marca da sua empresa aí na hora do almoço, ou dar uma volta para casa, ou chegar no trabalho. Então, esse processo eu dou, assim, só um norte para eles procurarem algum profissional que faça isso. É muito importante, né? E o marketing em geral do atendimento ao cliente, o seu cliente é a sua marca, né? Uhum. Então, Tudo ele comunica, leva, né? ele leva também um pouco da sua empresa para fora, né? Então, se na sua empresa tem um atendimento ruim, é esse marketing que ele vai fazer para as outras pessoas da sua empresa. Então, é importante que ele tenha isso bem claro, né? Tudo comunica. O site que é dificultoso comunica. Então, se não tem uma equipe de marketing para ver que precisa colocar mais alguma coisa ou não, como que o cliente está chegando nesse site? Tá legal, não tá? Tá fácil, não tá? Ou tá difícil e ele vai embora logo que entra no site? Então, o marketing é muito importante. Você falou que tudo comunica, né? Então, até o carro adesivado da empresa, se você leva uma fechada de um carro, você já xinga a empresa, né? Então, é ela que está lá representando, né? E também quem nunca deixou de voltar numa loja, por exemplo, porque foi mal atendida, né? Com certeza. Falar, por mais que eu goste do lugar, do que tem ali, mas não volto mais. E a parte do marketing também é importante. Quando você falou do carro, da pessoa, é importante ela entender o que ela trazer de missão, visão e valores da empresa, que todo mundo acha que isso é muito vazio, para a parte de marketing. Então, por exemplo, às vezes eu chego nas empresas, ela fala, a gente tem lá uma missão, visão e valores, espera aí que eu vou trazer. Então, quer dizer que a pessoa nem está usando. Uhum. E o impacto disso no marketing e no atendimento ao cliente, principalmente, é muito grande, porque os colaboradores trabalham sem uma visão, sem um propósito, sem entender o que a empresa quer deles. Sem um norte, então, né? eu trago isso de novo para refazer a jornada do cliente, para que a gente coloque a jornada do cliente de acordo com o que a empresa quer de propósito para ela. Legal. E com o marketing também, porque senão o marketing fica sem caminho, porque ele não sabe para onde ele vai, o que ele faz, o que ele vai colocar agora, para que serve. Então, tudo isso, acho que essas duas áreas, comercial e marketing, andam juntas. Com certeza. Um depende do outro, né? O marketing depende do comercial e o comercial depende do marketing. Uhum. Porque ele depende de informações que o comercial vai trazer, é importante para ele fazer as ações mais assertivas, e o que ele precisa trazer para o comercial. Então, é uma via de mão dupla aí. E a gente sabe que no dia a dia existe meio que uma guerra, né? Entre o marketing e o comercial. Mas é assim mesmo. E me conta uma coisa, você falou que trabalha com o Enneagrama, né? Que é uma ferramenta super nova até, as pessoas até confundem com religião, acham que tem... Explica pra gente um pouco o que é o Enneagrama e como que isso impacta no relacionamento em relação ao atendimento ao cliente. Ou na liderança, né? Porque você também faz treinamento de liderança. Bom, o Enneagrama não é tão novo assim, né? Remonta do Antigo Egito, mas não vou nem contar a história. Novo pra gente, novo pra gente. Faz uns anos já, né? Na América Latina ele está desde 1940 e 1930, que veio para cá, pra gente, né? No Ocidente. E é uma ferramenta de estudo de 9 personalidades. Através dela eu entendo os comportamentos, que é desde a infância, e isso permanece até a gente ir embora daqui, desse mundo, né? Desse planeta. E aí é uma ferramenta de 9 personalidades. Então, lá eu vou analisar as motivações que levam as pessoas a terem determinados comportamentos no trabalho, por exemplo. Então, por que aquele gerente está sempre estressado? Por que quando eu falo alguma coisa gera um gatilho de estresse no colaborador? Então, eu vou analisar essas motivações através quando eu descubro a personalidade, que são 9, então eu descubro uma personalidade com traços de personalidade 7, por que ela não consegue ficar parada no trabalho fazendo a mesma coisa todos os dias? Então, eu vou fazer esses estudos. Então, eu falo, não, ela é uma personalidade 7, ela não vai
Não adianta você colocar ela para fazer, sentar das 8 às 18, que não é o o trabalho perfil. dela. Mas ela é uma ótima para fazer, por exemplo, vendas externas, representação comercial, fazer trabalhos híbridos, por exemplo. Então, é isso que eu faço com a Então, equipe. é uma análise do comportamento, né? Do perfil Isso. comportamental. Isso. Ah, E que eu uso bacana. isso, por exemplo, na liderança. Uma liderança 8, por exemplo, que chega com força, né? A força de corpo, a força de voz. Então, a gente fala, ó, ameniza, porque precisa ter um acolhimento. Quando eu preciso trazer uma liderança mais afiliativa, que a gente chama, ou quando eu preciso trazer uma liderança autoritária em alguns momentos, o tipo 8 é maravilhoso como líder. Mas, às vezes, quando ele precisa trazer o afiliativo, ele precisa de um treinamento para trazer o afiliativo, Pra dar porque uma mudada. ele tem essa intrínseco nele, numa personalidade 8, por exemplo, uma liderança mais autoritária. Então, eu faço esse trabalho de treinamento mesmo com a equipe para amenizar, né? Onde está muito excessivo e aonde eu tenho um ponto forte, eu coloco mais ainda para cima, porque meu ponto fraco vai ficando fraquinho mesmo. Que legal. E hoje a gente fala muito de redes sociais, usa muito as redes sociais, né? Muito. E a gente sabe que qualquer reclamação cai nas redes sociais. Então, fui mal atendido, tá lá. Ou então, às vezes, elogio também, né? Ah, que lugar maravilhoso, adorei, fui super bem atendido. Como que isso impacta no seu negócio? Você acha que existe uma interferência das redes sociais? Quando você treina, você pensa nisso? É uma coisa que é levada em consideração? Sim, por exemplo, as pessoas às vezes não querem trazer para a rede social, a empresa às vezes fica meio engessada de querer uma coisa meio robotizada para a rede social. E não fica humanizado, porque falta pessoas ali. Então, por exemplo, às vezes eu sou um pet shop e eu só vou trazer, por exemplo, só a venda de ração e alguma coisa mais estática, né, que a gente chama para rede social. E quando eu trago, por exemplo, a cachorrinha, que é minha filha, né, porque é filha, é mãe de pet, pai de pet, quando eu trago isso mais humanizado, as pessoas se conectam mais. Então, as empresas às vezes acham que tem que fazer meio engessado. Então, eu falo, não, gente, traz humanização. E a outra coisa que você falou da reclamação é um limiar ali, né, porque outro dia eu estava vendo o padre Fábio de Mello reclamando que ele foi comer na Havana em Joinville e ele foi super maltratado. E a menina não ficou discutindo com ele. Então, esse tipo de coisa vai para a rede. Ele não colocou qual é a empresa, mas como ele falou que era a Havana do shopping, né, em Ribeirão Preto, então... E aí todo mundo vai saber da onde... De Joinville, desculpa, todo mundo vai saber de onde é. Sim. Então, ficou muito desagradável. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. Por isso, tem que ter um treinamento de atendimento mesmo, para que as pessoas estejam treinadas de acordo com a missão, visão e valores da empresa e de acordo com o que a empresa espera que o cliente, a hora que entrar, qual a expectativa que esse cliente tem a hora que entra na loja. Ou na indústria também, né? Porque a gente treina pessoas na indústria, que atendem clientes por telefone, WhatsApp. Então, qual atendimento que eu estou dando para ela no WhatsApp? É uma voz seca? É um tom de voz, tá, não, sim, porque, ou mais acolhedor. Aí vem os chatbots também, né, que todo mundo quer colocar, mas esse chatbot tem um tom humanizado? Porque essa humanização vai ficar fazendo falta, e as pessoas vão começar a sentir falta disso, né? Sim. Então, é importante que isso faz parte lá do marketing para colher informações do cliente, o chatbot na avaliação do atendimento, mas é importante que as pessoas humanizem esse trabalho. Com certeza. Outro dia eu conversei com um achando que fosse uma pessoa. Mas Aí no meio da conversa eu fui descobrindo que não era. Mas esse é legal, né? Sim, eu falo super. que isso é o trabalho de humanização. Por isso, às vezes, contratar pessoas, por exemplo, que entendem da jornada do cliente para fazer a humanização de um chatbot é a chave do Melhor sucesso. coisa. Com certeza. Porque demora tanto para construir uma marca, né? Sim. É um posicionamento. E aí, às vezes, em uma reclamação, em uma coisa errada, vai Eu tudo falo que por qualquer água abaixo. coisa que quebre a jornada do cliente, desde a entrada dele na loja, um chatbot ruim, um site ruim, uma fala mais áspera, uma pessoa que está atendendo o cliente olhando no olho, não está olhando no olho e está atendendo o celular, falando com ele, respondendo um amigo, tudo isso é uma quebra na jornada do cliente. Então, ali o cliente já quebrou a jornada de excelência, que todo mundo... Ai, o que é essa jornada de excelência? São todas essas quebras, tem muitos detalhes aí, né? Sim, é muita coisa, né? É Para muita pensar coisa. e É isso para aí. executar. Para treinar. Ô, Si, e você utiliza as redes sociais para divulgar seu trabalho? Que ferramentas de marketing você usa? Você só divulga online ou o que você faz para divulgar seu trabalho? Eu divulgo sim no Instagram, divulgo muito no LinkedIn também. Então, tenho minha página no LinkedIn, tenho minha página no Instagram, faço podcasts, que nem você me convidou agora, né, para falar um pouco do meu trabalho, também é um meio de marketing.
Tem o meu site, que eu acho que é importante a gente pensar que a gente não está só lá na rede social, que é alugada, né? Vamos pensar, mas a gente tem um site, eu tenho um site físico, né, atualizado próprio, que lá eu coloco todos os meus serviços, coloco as fotos dos meus trabalhos que eu vou fazendo nas empresas. Então, tudo isso comunica, né? Sim. Eu faço sempre bastante isso. Participo também da comunidade, por exemplo, eu escolhi uma comunidade, elegi a comunidade da Ana Rê, né, para ficar lá. Comunidade Omni. A comunidade Omni, eu faço o meu trabalho lá, tenho meus estudos, né, estou no meu segundo grupo de estudos, graças à comunidade do Enneagrama. Então, assim, isso também é um trabalho de marketing, tá? Nessas comunidades, fazer esse network é um trabalho de marketing também. Né? Sim, porque às vezes a pessoa fala, né? Participar de uma comunidade, ou ir num evento, ir num café, né? É só oba-oba. E não é, né? Ali você está fazendo parcerias, você está montando estratégias, pensando em novos negócios, em novos serviços. É que às vezes, depende, eu falo do Eneatipo, que eu tô acostumada já, eu falo, as pessoas têm um receio, né? Querem ficar mais isoladas, não participar dos encontros de network, ou às vezes de um treinamento diferente, ou grupo de comunidade, e faz parte a gente sair também, como empreendedora, a gente sair dessa bolha que a gente fica fechado às vezes dentro de casa, ou só num local de escritório que ela tem, então ela só fica ali todos os dias do home office. Isso também, a energia da gente meio que eu falo que vai baixando, porque você fica muito isolado, e quando a gente sai para encontrar outras mulheres que tem o mesmo propósito de você, de levar algo especial para outras mulheres. São mulheres praticamente na comunidade, eu falo, com a mesma idade aí. Então, são mulheres maduras, com propósito, sabem o que querem. As novas que vão chegando também já vão vendo que a gente tem, né, Rê, na comunidade um outro tipo de estrutura, né, que não é um oba-oba com um monte de informação, mas que tem um propósito, todo mundo se ajuda. Então, isso é muito importante para a empreendedora, isso é um ponto muito bom, um ponto de apoio muito forte. Eu ia até te perguntar sobre isso, se você... Porque a gente também é bom sair daquela bolha de só falar do nosso assunto, né? De ouvir outros negócios, outras estratégias, pessoas que estão trilhando o mesmo caminho, mas em outra área, em outro segmento, né? E outra coisa que eu ia te perguntar, você acha que existe uma competição entre as mulheres, ou hoje a gente está mais para a coisa da sororidade? Eu acho que tem muita sororidade, acho que depende da pessoa também, né? Tem as que vêm mais desconfiadas, eu acho que porque quando a gente vem, eu sou uma pessoa que tem que trabalhar bastante, né? Tenho trabalhado bastante isso e acho que é importante porque a gente vem desconfiada do CLT. São muitas dores para curar ali. E a gente tem uma história, né? Eu brinco, falo, no treinamento eu brinco, eu falo, respeita a minha história, né? Porque a gente tem uma história por trás desses comportamentos que a gente tem. Então, a gente precisa entender o outro também, por que ele está tendo aquele comportamento. Ter a compaixão de entender isso. E eu acho que as meninas, as mulheres em geral, quando se juntam numa comunidade que quem leva a comunidade, a liderança, tem um propósito maior e vai encaixando ali, não existe essa sororidade grande. As mulheres se juntam, ensinam uma para outra, participa eu vou montar um treinamento pequeno, que nem eu montei do grupo de estudos, eu vou participar, aí você participa do outro, e você também participa do outro, o importante é você participar do outro, e uma vai ajudando a outra a ter autoconfiança, a levantar a autoestima uma da outra, então isso é importante. Que legal. E você acha que no empreendedorismo, né, existe ainda machismo? Ou você acha que hoje as mulheres estão sendo tratadas de igual para igual? Quando você vai se apresentar numa empresa, por exemplo, você sente alguma diferença? Olha, Ana Rê, eu acho que ainda a gente está com muito machismo ainda, né, na sociedade em geral. A gente começa dentro de casa, né? Que a gente está no empreender, trabalha em casa e os nossos esposos aí, eu não posso falar todo mundo, mas eu acho que uma maioria ainda fala para mim, tem essa fala tipo, eu trabalho em casa e aí meu esposo acha que eu não trabalho e aí eu tenho que cuidar da casa e cuidar do meu trabalho. E essa jornada fica muito desgastada, muito pesada. Então, existe um machismo, sim, principalmente no empreender, porque as pessoas acham que quem trabalha em casa pode fazer as duas coisas ao mesmo tempo. E, às vezes, é praticamente impossível. Então, a gente vários tem que... pratinhos para equilibrar, Exatamente. Né? Então, acho que isso ainda é um machismo, porque quando a gente está, por exemplo, no CLT... Você tá lá e tem alguém fazendo isso. E todo mundo não se incomoda de pagar para ter alguém para ajudar a fazer esse trabalho. Mas no
No empreender, quando você vai para casa, ainda tem esse machismo. Nas empresas, ainda tem um pouco de ser mulher, mas eu acho que quando a gente tem um posicionamento, a mulher precisa ter esse posicionamento de corpo, de fala, eu não percebo isso quando eu chego, porque eu me posiciono e eu tenho a minha fala de posicionamento, né? Me imponho, tenho o meu sorriso largo, que as meninas da comunidade falam, mas quando eu preciso me impor, eu vou me impor para mostrar que eu tô ali para trabalhar, né? Que eu não sou só uma mulher frágil, né? Sim. Você se coloca como uma empreendedora profissional, né? Isso, exatamente. Não, porque é difícil, às vezes, a gente equilibrar a doçura com a dureza, né? Quando eu preciso fazer o acolhimento nas devolutivas ou numa avaliação, eu faço o acolhimento, eu ouço a pessoa durante o tempo que ela quiser. Isso já é um acolhimento, o escutativo é um acolhimento. A gente não pratica mais, né? Mas a escutativa é um acolhimento. Mas quando eu preciso chamar as pessoas para fazer o trabalho que elas precisam fazer, aí eu chamo na liderança autoritária, mas quando eu preciso ser democrático, afiliativa, então isso é o trabalho da liderança, né? Então, a liderança do empreender é isso. Liderança eu falo que não é só na empresa, é para a vida, é para o comportamento com o esposo, com o filho, para tudo. Né? Então, quando eu consigo entender como essa liderança, esse posicionamento que eu preciso ter, eu ganho tudo na vida. Então, eu preciso entender os meus comportamentos, né? Sim. Por isso que eu trago a ferramenta. Legal. E é muito útil, né? Muito. Eu, inclusive, já estudei o Enneagrama e amei com você, né? Sim, sim. Sim. E você tem alguma dica de livro? Eu vi que você trouxe alguns. Trouxe 3, assim, que para mim foi... peguei quase toda a coleção, praticamente, que é atendimento ao cliente. Então, é a magia do atendimento. Acho que dá para ver aqui, ó, um pouquinho. A magia do atendimento da Disney. Então, é do Lee Cockerell. E depois tem a liderança, Daniel Goleman, todos os livros dele, praticamente de liderança, fala muito sobre esses estilos de liderança. Eu acho que é muito fantástico. E um que é do meu coração, que é o Enneagrama para Líderes, né? Que aí a gente tem, assim, um raio-x da minha liderança, para onde eu preciso ir, o que eu preciso fazer para chegar nessa liderança que todo mundo espera de mim, né? Legal. Sim, e você traz alguma bagagem da sua vida CLT que você utiliza no empreendedorismo? Meu treinamento, né? O treinamento eu aprendi no CLT, numa empresa que é do meu coração, era lá em São Paulo, né? Quando eu morava em Santo André ainda. E eu trago toda a bagagem que eu tenho de treinamento comercial de lá, porque eles são muito fortes no atendimento ao cliente. Na verdade, isso é um ponto crucial na venda deles, porque é uma venda de altíssimo valor agregado, né? São sofás de R$200 mil. Então, eu preciso... Essa bagagem eu trago de lá, como tem um atendimento de excelência. Sim. E aí, para tudo isso, existe técnica, né? Sim. E aí, falando de marketing, que é um dos assuntos que a gente mais fala na comunidade, você acha que marketing é mais técnica ou é mais intuição ou as duas coisas? Eu acho que as duas coisas. Primeiro, porque precisa de técnica, precisa de dados para entender o que está acontecendo. Dados são importantes. A partir disso, eu vou aplicar minhas técnicas e vou seguir um pouco a intuição do que está acontecendo, né? Eu tô vendo que não está dando certo. Grandes empresas fazem isso, né? Eu tenho dados, vou colocar uma campanha. Putz, não deu certo. Minha intuição sabe que isso daqui vai estar... eu vou recolher e vou começar de novo. Colho dados, aplico as técnicas, né? E vou fazer usando a intuição, né? Vai usando a intuição feeling. sempre é bom. Sempre. Porque a gente traz isso na bagagem, é uma história, né? Sim. Todo mundo tem uma história e essa história traz essa intuição, né? Então, isso que conecta a gente aí. E hoje você é feliz empreendendo? Muito feliz. Eu falo assim, às vezes a gente balança no empreender que a gente fala que quer voltar para o CLT, mas aí quando a gente lembra do propósito que a gente entrega para as pessoas, da felicidade que a gente está no empreender, a gente repensa rapidinho, fala que é coisa de segundos, e a gente fala, não quero voltar não, porque eu tô feliz fazendo o que eu tô. Mas tem muita gente feliz no CLT. Né? Muitas empresas, as pessoas vão trabalhar e estão felizes no CLT. Acho que os dois lados têm prós e contras, né? A gente tem que entender o que a gente está querendo naquele momento. Quais são as nossas buscas? O que eu tenho para entregar para o mundo? Quando eu faço essa pergunta, por exemplo, nos meus encontros ou nas minhas mentorias, as pessoas são, o que eu vou entregar para o mundo? Eu só trabalho aqui, sentada na recepção, tal. O que você entrega para essas pessoas todos os dias? Então, essa é a pergunta que eu faço todos os dias para as pessoas quando elas me buscam, né? Me procuram para fazer os treinamentos. Que legal. E aí a gente está quase chegando ao fim. Tão gostoso. E aí eu queria que você falasse, finalizando, o que é sucesso para você? Sucesso para mim é quando as pessoas olham nos meus olhinhos nos finais dos treinamentos, ou quando aquele olhinho brilha durante os treinamentos que eu estou fazendo, tanto de liderança quanto de atendimento ao cliente, e eu vejo que eu consegui chegar mais um pouquinho em alguém. Eu falo, eu não preciso chegar nas 30 pessoas que eu tenho,
mas eu preciso chegar pelo menos em uma que eu tenho ali, 3, 4, eu já fico feliz, meu olhinho fica quentinho. Isso é sucesso para mim. É muito bom, né? Quando a gente vê maravilhoso que você chegou ali no ponto que você precisa. Que Exatamente. legal. Ô, Si, então, eu queria que você mandasse uma mensagem final para quem está nos assistindo, né? Ou desse uma dica, ou as duas coisas, e falar como que as pessoas te encontram nas redes sociais, qual é o seu site. Inclusive, no seu site dá para a pessoa fazer um teste de Eneagrama, né? Dá, exatamente. Para fazer um teste de Eneatipo, ele é só um caminho, não exatamente, a gente não rotula no Eneagrama, é a pessoa que se descobre, às vezes empata, ela tem que se descobrir, né? Então, não é um rótulo, tá, gente? Tá. O teste é só uma ajuda para descobrir. Eu sou a Cibele Marchese, então meu site é www.cibelemarchese.com.br. Minha rede social, Instagram é Cibele Marchese Atendimento e no LinkedIn tá Cibele Marchese. Dica que eu dou para as empreendedoras é: tenham coragem, resiliência, né, que a gente precisa muito, liderança sobre você, sobre o seu comportamento, sobre as suas atitudes e liderança sobre o que você quer. Então coloca o propósito lá na frente e segue, porque é lá que a gente tem que chegar. Então, pra gente não desistir, porque o passo pode ser lento e devagar, né, que a gente dá, mas a gente vai chegar lá. É isso, coragem. É coragem, tem que ter coragem para enfrentar aí, né? É isso aí. Si, mais uma vez, muito obrigada. Obrigada a você pelo convite. A gente vai se despedindo aqui, foi muito bacana. E a gente se encontra no próximo episódio do Vozes Omni, um podcast feito pela comunidade Omni, com o propósito de mostrar mais sobre o empreendedorismo e as estratégias de marketing. Tchau, tchau.